Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, apesar das muitas dificuldades, este Governo vai continuando a desfazer erros e irresponsabilidades do passado. Erros políticos graves que nos levaram à beira da bancarrota, forçando o país a um pedido de auxílio externo. Uma das maiores faturas deixadas às gerações vindouras são as parcerias público-privadas ferroviárias e rodoviárias. Em 2011, os portugueses pagaram mais de 1.400 milhões de euros em rendas às concessionárias. Em 2012, pagarão mais de 1.000 milhões de euros. E o que dizer do custo das subconcessões rodoviárias das estradas de Portugal, adiadas propositadamente pelo anterior Governo para depois de 2014? Ou seja, deixou um encargo de cerca de 600 milhões de euros por ano para um tempo em que já não estaria no Governo, numa típica atitude ardilosa de quem vier a seguir que paga a conta. Por tudo isto, e porque o nosso país não suporta este nível de compromissos, o Governo tem negociado com os parceiros privados. Até agora o resultado é uma poupança de 1.193 mil milhões de euros em obras e em manutenções. Sim, porque as rendas de manutenção que o Governo Socialista deixou representavam um custo de 425 milhões de euros e eram calculadas em função de estudos de tráfego que, como hoje sabemos, não correspondem de todo à realidade. Estávamos todos a pagar um desgaste das estradas que não existe, pois os carros que usam essas estradas são em número muito inferior ao que estavam previstas no contrato. E estamos apenas a falar de poupanças conseguidas nas subconcessões do Pinhal Interior, da Autostrada Transmontana, do Litoral Oeste, do Baixo Tejo e do Baixo Alentejo. No total, e a contar para 2013, o Governo espera conseguir uma redução de 250 milhões de euros nas rendas previstas, um corte superior a 30% do valor das rendas. É pouco, dirão alguns, é preciso mais, dirão outros, mas a verdade é que até este Governo tomar posse, a fatura das rendas das PPPs apenas aumentou, nunca reduziu. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, esta tarefa de renegociar seria bem mais fácil se o ponto de partida fosse outro. Mas a verdade é que a irresponsabilidade dos governos anteriores não ajudam a resolver a situação. Entre 2008 e 2010, apesar do agravamento da situação nacional e internacional, o Governo Socialista contratou 7 novas PPPs rodoviárias. Isto, apesar dos avisos da sociedade civil, dos partidos políticos e do Presidente da República, e recorrendo, mais uma vez, a expedientes como receber o pagamento à cabeça e deferir convenientemente os primeiros pagamentos para depois de 2013. Num contexto financeiro já muito difícil, o Estado agravou esta situação ao desviar erradamente o crédito existente na banca para obras rodoviárias cujo tráfego estimado era totalmente irrealista, como as estatísticas hoje nos confirmam. Ou seja, em vez de dinheiro para as empresas, os bancos tiveram que financiar os milhões das PPPs. O próprio Tribunal de Contas teve muitas dúvidas e só muito a custo e após múltiplas negociações acabou por emitir os vistos aos contratos dessas PPPs e ainda assim debaixo de fortes críticas da Inspeção-Geral das Finanças. Mais, o Presidente das Estradas de Portugal, escolhido pelo Governo Socialista, acabaria por bater com a porta, rejeitando responsabilidades diretas nas renegociações de contratos. Como se isto não bastasse, o INIR, o organismo regulador, veio a público criticar as negociações do equilíbrio financeiro que o então Governo fez. Não é por acaso, senhoras e senhores deputados, que uma das condições presentes no memorando de entendimento consistia numa primeira avaliação das 20 maiores PPPs. E da primeira avaliação, concluída em agosto de 2001 pela Direção-Geral de Tesouro e Finanças, destaca-se a escalada de custos entre 2008 e 2010, com a duplicação dos encargos anuais e o seu agravamento em 19% face ao estimado pelo anterior Governo. Em julho de 2012, até a OCDE criticou a falta de conhecimento técnico dos anteriores governos no lançamento das PPPs e as interferências políticas nos processos. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, e que dizer da enorme atrapalhada que o anterior Governo deixou ao país nas executes? A partir de 2010, o Governo Socialista decidiu finalmente introduzir portagens nas executes. E que filme negro deixou quer ao atual Governo, quer aos utilizadores. Desde logo,
na opção técnica por uns pórticos que obrigam deslocações em massa aos CTTs por parte de milhares de utilizadores para poderem efetuar o pagamento das portagens. Desde logo, não acautelando a utilização das mesmas pelos visitantes estrangeiros, proporcionando ao mundo imagens tão degradantes como as que sucederam nas nossas fronteiras. Desde logo, ao criar um sistema de isenções complexos que a Europa não permite e que nos obriga a retirar. Desde logo, ao deixar cair o critério do tráfico, substituindo pelo pagamento de uma renda pela disponibilidade das vidas às concessionárias. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, este é um legado pesado. Após meses de difíceis negociações, o Governo chegou a um acordo que reduz substancialmente os encargos do Estado. O acordo poderá chegar a uma redução superior a 30% aos custos que o Partido Socialista deixou ao país. Cumpriu-se uma promessa eleitoral difícil, a de estender o princípio do utilizador-pagador de forma universal a todos os utilizadores, conseguindo cumprir as normas que o anterior Governo subscreveu no memorando de entendimento com os nossos credores, mantendo um regime especial para os transportes pesados de mercadorias com descontos maiores no período noturno, criando um desconto universal, ou seja, para todos os utilizadores dessas autoestradas, de 15% sobre o valor da portagem fixada pelo anterior Governo. Com esta negociação, existe um ganho substancial para todos os portugueses. Todos os utilizadores terão um desconto de 15% no preço que até hoje pagavam. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, contra ventos e marés, este Governo vai continuar a resgatar a irresponsabilidade do passado e criar um futuro diferente, aliviando as próximas gerações dos brutais encargos criados pelo anterior Governo.